E hoje a gente vai falar dessa virada de ano, das energias que estão concorrendo para a gente atravessar essa virada de ano, de 2021 para 2022. Aí eu escrevi um texto que eu vou ler, que eu acho que ele ficou bem bonitinho, bem resumido. Entre dezembro e janeiro, vamos viver o movimento dos grandes planetas Saturno e Júpiter entrando em Aquário, depois deles terem feito a festa sapateando em Capricórnio durante todo o ano de 2021. E eu tenho um vídeo no canal Meditação Laica escrito A Grande Conjunção, que foi um vídeo gravado nessa época, no ano passado, falando justamente desse momento que vivemos durante todo esse ano com Saturno e Júpiter sapateando em Capricórnio. E agora eles vão entrar em Aquário. Então a gente está vivendo também essa movimentação desses dois grandes planetões entrando em Aquário. Além disso, em janeiro a gente vai ter uma conjunção de Júpiter com Saturno. Júpiter é aquele planeta que expande, é um planeta gigante, ele é o regente desse signo, dessa constelação que a gente está atravessando agora, Sagitário. Então ele está assim, exuberante, ele está brilhantíssimo no céu, você vê uma estrela assim explodindo de luz, é Júpiter, e ele vai fazer conjunção então com Netuno, então ele expande, ele vai expandir a energia de Netuno. E Netuno é o deus dos mares, do subconsciente, ou de nós quando entramos em estado alterado de consciência. E a gente pode entrar em estado alterado de consciência pelo mal, né? Com drogas, com álcool, enfim, ou pelo bem, nos nossos transes, nas nossas elevações de espírito, né? Com as viagens, com os transes da ayahuasca, que faz conexão. Então, é essa ampliação da nossa consciência para além da consciência racional que a gente vai viver essa expansão de consciência. Tadã, resumindo, vamos viver em janeiro uma grande expansão de consciência, expansão de visão de mundo, e aí não só externo como interno, que vai, para mim, é um dos grandes marcos, porque não é só um marco, mas um dos grandes marcos que demonstram, né, essa passagem de era, essa mudança de paradigma da era de peixes, de uma outra era, de outros valores para esses novos valores. Então, eu vou falar disso nessa live de hoje, além de dar uns pitacos sobre a onda encantada que a gente está vivendo e o auxílio luxuoso do tarô. Então, não sai daí, senta, pega um chazinho, porque tudo acontece no aqui e agora. Então, na medida que você se entrega para ouvir essa live, você já vai estar trabalhando. Se você estiver inteiro, né, ouvindo, que nem a gente faz às vezes com um podcast, ou não, né? Porque às vezes a gente põe um podcast para ouvir e fica fazendo milhares de outras coisas. Mas, enfim, tudo se aproveita. Mas a melhor maneira de você viver esse trabalho psicológico é você absorvendo e degustando toda a informação que for passada aqui. Então, vamos lá. Bom, o que a gente está vivendo agora? Essa passagem, né, de era. Veja bem, a gente está num ano, segundo a lei do tempo, a gente está num ano de semente elétrica. O tom elétrico é o tom do serviço, é o tom da gente ativar vínculos para servir, né? Então, toda vez que a gente encontra o que a gente veio fazer aqui, encontra a nossa essência, o nosso dom, a nossa arte, a gente começa a servir, porque a gente faz o que a gente gosta com tanto prazer que a gente começa a compartilhar com as outras pessoas e isso acaba sendo o nosso serviço, né? Isso acaba sendo o nosso serviço no sentido do nosso trabalho,
sem ser aquele trabalho que eu faço só para ganhar dinheiro, mas o trabalho que eu faço porque eu estou usando todo o meu potencial. Então, a gente está num ano, segundo o calendário galáctico, desse tom, do tom do serviço, da gente descobrir o nosso dom, fazer esse vínculo e começar a expressar essa arte do nosso verdadeiro ser. E o selo desse ano é semente. Então, a gente está semeando esse serviço. Por algumas lives que eu já fiz aqui, eu expliquei isso. A gente está num ano de ensaio e erro, sabe? A gente está num ano de testar. Ah, deixa eu ver se eu gosto de costurar, deixa eu ver se eu quero ser ator, deixa eu ver se a minha parada é ser youtuber, deixa eu ver se eu... Sabe? A gente está nesse ano de se experimentar. Enquanto isso, a Terra parou, né? Então, a gente também viveu o ano de 2021 com a pandemia, onde a gente ficou o ano inteiro meio que esperando a Covid passar, né? Meio que esperando a virose passar e não passou. Aí a gente entrou em 2021 também naquela de que se convencendo que realmente essa Covid, essa pandemia, não é uma coisa, não foi um rito de passagem, né? Ela é realmente uma vivência, né, que toda a humanidade está vivendo para rever os seus valores. Então, é para ficar mesmo em casa, revendo, se experimentando, né, vendo qual é o seu dom, para poder agora começar de novo. Mas esse agora, em termos de mudança de era, não é tão próximo assim. A gente ainda vai ter mais um ano, que é o ano de 2022, para encontrar o nosso dom, nosso potencial e se encorajar para passar a acreditar que é possível viver do seu sonho, do seu dom, do seu potencial. E aí é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre esse movimento de mais um ano de busca de autoencontro, né? Esses 2 anos, a Terra parou. Então, várias conjunções astrológicas e tal mexeram com isso, né? Mexeram com a coisa do coletivo. Você decidir, por exemplo, se você ia usar máscara ou não, tomar vacina ou não. Foi uma decisão que colocou, assim, na berlinda, muito dessa posição de que o direito que eu tenho de fazer o que eu quero e o compromisso que eu tenho com o coletivo, que vai se prejudicar se eu decidir pensando só em mim. Então, percebe como as duas coisas entraram muito em voga, a individualidade e o coletivo. E agora, nesse ano que vem, nesse trânsito que a gente está vivendo, o que vai entrar na berlinda é o nosso mundo interior. Porque a Terra vai continuar assim. A gente vai ficar meio sai, meio não sai da pandemia. Aí, resolveu que tá todo mundo vacinado, vai sair na rua, vai vida normal, aí vem uma gripe, pega todo mundo, derruba. Então, a Terra falando, presta atenção, né? Eu ainda não estou assim tão saudável para sustentar as condições ideais de temperatura e pressão para vocês humanos saírem celebrando. Eu preciso de mais tempo para me recuperar. Então, esse é o recado do ambiente à nossa volta. E aí, na medida em que a gente tem que ficar mais um tempo dentro de casa, ou tendo essa oportunidade de olhar para nós, ainda acontece uma desestabilização no grande paradigma sobre o qual nós vivemos até hoje, que é o capitalismo. A gente tem aí configurações astrológicas que estão colocando os eclipses que aconteceram no eixo Touro e Escorpião, é um eclipse que está mexendo no eixo Touro, dinheiro, Escorpião, poder. Então, os poderosos, né, os donos do mundo, do capital, estão vivendo um baque, não tem como, né? 2 anos parado, muitas empresas fecharam, enfim, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, porque vocês têm pessoas aí para assistirem com essas informações muito melhor capacitadas do que eu para falar sobre isso. Mas olhos vistos, né? Então, assim, é um dado da realidade. O capitalismo está balançando e como nós já vimos ao longo da história que os impérios caem, né? Eles são impérios durante muito tempo, mas eles têm o seu fim, a gente está vivendo
esse fim, na minha percepção, esse fim do capitalismo, tendo em vista todo o mercado de criptomoedas que está surgindo aí, que é um mercado que trabalha com dinheiro, mas completamente descentralizado. E essa descentralização é a tônica da era de Aquário, de uma organização social descentralizada. É a sociedade que se organiza com seus talentos, e aí é importante encontrar qual é o seu dom, qual é o seu talento, para você entrar no grupo que o seu talento e o seu dom pertence e trabalha, e exerce, né? Então é esse momento, é o momento que a gente vai viver, quando da conjunção de Júpiter com Saturno, uma ampliação muito grande de consciência. Então, o que significa essa ampliação de consciência do ponto de vista psicológico, né? Que é a minha praia. Eu vejo todo o movimento cósmico, galáctico, e meu compromisso é, mas como que isso se traduz na minha psique? Porque como psicóloga e como taróloga, eu estou na ponta da aplicação final de todas essas energias. Então, como que isso vai se traduzir na nossa psique? Da seguinte maneira. Em 2022, a gente vai realmente atestar para nós que os valores mudaram, né? Os valores, aquilo que a gente se apoiava, o que era sucesso. Sucesso era era entrar na universidade, se formar e ter um bom emprego, ter uma boa colocação no mercado, né? Então, assim, universidade de quê agora? Mercado de quê? Qual é a empresa? Então, todas as empresas aí tentando, em crise existencial. Então, não tem mais esse significado sucesso está em questão, né? Felicidade de relacionamento. Todos os valores, antes era você, né, a mulher, encontrar um homem que fizesse uma parceria. Hoje, as parcerias estão assim com seus papéis totalmente mudados, né? As pessoas que precisam que as coisas sejam o casalzinho do comercial de margarina, não, tem que ser um homem casado com uma mulher e tem que ter 2 filhinhos e serem felizes para sempre. As pessoas que se apoiaram nisso, que se sacrificaram para sustentar a qualquer custo um casamento, um relacionamento padrão, vai assistir uma sociedade em que esse padrão é completamente desconstruído e é feliz, e vai falar, bom, e agora, né? Fiquei até hoje aqui e podia ter sido diferente, pode ser diferente. Então, é também, né? O que é felicidade? Outra também questão psicológica nos relacionamentos, né? É o relacionamento daquele que você espera que o outro venha te complementar. Também é outro valor que ninguém complementa ninguém. A gente já viveu o suficiente para entender que que alma gêmea não existe, pelo amor das almas gêmeas, alma gêmea não existe, entendeu? São pessoas que se encontram, né? E essas pessoas que se encontram num determinado momento de vida, né? Que interessa as duas pessoas viver aquele momento de vida experimentando a possibilidade de formar um casal, uma parceria, vão construir acordos, né? Vão começar a entender como é que a gente pode aqui se respeitando, se relacionar e construir aqui um acordo de vida em par, né? E também está aberto para par, para trio, para o que quiser. Agora, o grande momento agora é de justamente inaugurar uma nova cultura. Inaugurar uma nova cultura de um ser humano feliz e autorrealizado. E vamos combinar que o mundo que está acabando concorria fortemente contra a felicidade humana. Porque você não podia ser quem você é. Você tinha que ser o padrão de gênero, você tinha que ser o padrão do trabalhador, você tinha que ser um padrão de cidadão, você tinha que ser um padrão de pagador de impostos a despeito de qualquer coisa. Então, esse mundo acabou. Tá, mas e agora? Agora que eu posso ser quem eu sou, agora que eu posso fazer o que eu quiser,
Quem sou eu e onde eu estou? Então, é essa questão que está se colocando, mas que vai se colocar de uma forma mais fortemente a partir de janeiro, com a conjunção de Júpiter e Netuno. E aí é que vem o conselho do conselho, né, luxuoso, auxílio luxuoso do tarô. O que o tarô trouxe para mim quando eu abri esse tarô no meio dessa onda encantada para essa live que eu estou dando? O que ele pediu? Pediu paciência. Olha que lindo. Paciência. Paciência no tarô do Osho, tá? Que é uma leitura mais espiritual. É preciso que a gente tenha muita paciência, mas com a gente, sabe? Paciência com a gente. Eu não sei o que eu vou fazer, aquilo tudo que eu perdi meu negócio, eu perdi familiares, né? A gente está vivendo um momento de grandes perdas, né? A perda dos valores, dos referenciais é assim, é o lado mais espiritual da coisa, mas tem pessoas que perderam materialmente mesmo, parentes, negócios, casas. Então, né? Se a gente precisa conseguir segurar a ansiedade e ter paciência. É por isso que o meu trabalho aqui nesse canal no YouTube é esse combo, né? Eu leio as leituras, eu conduzo meditação guiada no canal Meditação Laica, Conexão Planetária, e tenho o auxílio luxuoso do tarô e dou o curso do tarô para quem quiser ter um instrumento para o autoconhecimento de grande poder e valia. Né? Então, eu ensino você, eu transformo você num tarólogo, não para você ser um leitor para outras pessoas. Se você quiser, você pode ser, mas você tem um instrumento do tarô para se autoconhecer. Então, paciência. Olha só, esse termo, paciência. Paciência. É a ciência da paz. Então, a gente está falando nada mais, nada menos do que meditação. Meditação. Eu vou aproveitar para dar um recadinho. Eu e o canal e todos os meus trabalhos aqui também estão vivendo essa crise de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Né? Eu comecei com a condução da meditação lá no canal da Meditação Laica por ocasião do início do isolamento. E comecei aqui no Instagram também junto com isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu estou nessa também. Tá? Eu não estou aqui do alto, do suposto saber, olhando isso tudo acontecer, não. Eu também estou vivendo isso tudo que a gente está vivendo. Então, eu também vou entrar num recesso. Eu vou dar uma parada, sabe? Vou dar uma meditada. Dia 21 de dezembro é o dia da mudança de estação, é o solstício de verão aqui no Hemisfério Sul. Então, eu estou anunciando que eu vou guiar a meditação lá no canal Meditação Laica do YouTube, ao vivo, às 18 horas, como eu venho fazendo durante essas 98 semanas, né, conduzindo meditação guiada ao vivo em cada mudança de fase de lua. E aí, no dia 21 de dezembro, apesar de não ser uma mudança de fase de lua, porque a lua vai ficar cheia no dia 19, que eu vou conduzir a meditação também, mas no dia 21 eu vou conduzir essa meditação e vou entrar em recesso. E vou meditar, gente, todos os dias. E para não deixar ninguém abandonado nessa história, pelo menos do meu serviço, né, daquilo que eu faço aqui e quero continuar fazendo, eu vou deixar gravada meditações curtinhas lá no canal, numa série de meditações curtinhas, para que todos aqueles que depositaram a sua confiança em mim, que encontraram nas minhas leituras, na minha palavra, uma empatia, uma ressonância, venham também meditar. Né? Vamos meditar porque é um período para a gente trilhar o caminho interno, que no começo é aquela escuridão, você fecha os olhos, né? E fica ali, né? Mas aí até a vista, até tua terceira visão, se acostumar, sabe? É igualzinho quando você entra numa sala escura e no primeiro momento você não enxerga nada.
Mas logo depois a sua vista começa a se acostumar com o escuro, aí você vai vendo os objetos, né? E é exatamente assim que acontece com a prática da meditação laica, como eu conduzo, que não é uma meditação ligada a religião nenhuma, é uma meditação para o autoconhecimento. Então, quando acontecer essa conjunção de Júpiter e Netuno, que vai ativar a nossa consciência, quem não tiver um mínimo de conhecimento de reino interno, né, vai pira. Aí toda essa galera que está lidando com a cura, né, os psicólogos, os tarólogos, os aromaterapeutas, os homeopatas, os consteladores familiares, enfim, toda essa galera está aqui prontinha para atender aspirações, porque vai ser de cabeça, sabe? Não vai ser, não é um osso quebrado, não é é cabeça mesmo, a mente, ninguém vai ficar perdido, né? Então esse momento, ele é lindo, sabe? Eu espero que você concorde comigo, porque é um momento de cura, é um momento de cura planetária, né? E quem se cura, quem vai curar o planeta é o homem, porque foi o homem que adoeceu o planeta. Então, quem precisa se curar é a humanidade. Então, nesse momento, a gente vai viver, vai ficar escancarado. Se até agora ficou escancarado, direita e esquerda, posições políticas, por exemplo, a partir de agora, o que vai ficar escancarado é quem está aqui com ferramentas de cura para o autoconhecimento, quem está aqui para viver esse momento de cura e quem está aqui para ser curado. É essa grande divisão que a gente está vivendo agora. Vamos passar esse período, olha, Natal, Ano Novo, só para fechar essa parte, Natal e Ano Novo, a gente não vai ter aquela corrida de loja, de compração de presente, disso, de aquilo, e se isso tem um lado, para quem gostava disso, muito triste, tem um lado muito bom, que é a gente resgatar o verdadeiro valor desse momento, dessa sugestão, né? De que para a gente pensar no nascimento de Jesus, né? De quem foi Jesus, porque na verdade essa data foi inventada para atender ao comércio, né? Então assim, vai trocar presente, então é uma data que nunca teve assim o seu valor espiritual laico, espiritual puro, porque se tivesse tido valor no seu espiritual puro, na mensagem de Jesus, que nasceu na manjedoura. Certa vez eu estava na Itália, estava em Roma, na época do Natal. E era assim uma coisa impressionante. Tinha na frente do Vaticano, daquela igreja do Vaticano, enorme, aquela construção enorme, riquíssima, né, gigantesca, tinha um presépio montado com um tamanho real, né? Num palanque assim, um presépio montado com tamanho real, com os cabritinhos, aquela choupana, aquele chão de palha, José com aquelas vestimentas simples, Maria e Jesus Cristo naquele berço de palha. Gente, na frente do Vaticano, que supõe o disseminador da mensagem de Jesus. Caraca, eu tirei uma foto, eu me lembro que eu tirei uma foto e falei, será que as pessoas não veem que existe um contraste, né? Existe um desacordo, existe algo completamente fora da caixinha, um presépio super simples, super simples, e atrás uma construção super rica, super poderosa, se dizendo representante daquele ser. Então, assim, sabe, né? Não. Outra coisa que eu destaco nesse momento do Natal, para a gente começar a questionar, né? O que é esse Natal, e não ficar triste porque aquela história de trocação de presente, tal, não sei o que, acabou, talvez justamente para a gente ter a oportunidade de perceber isso. Outra coisa para a gente perceber, Jesus foi um cara que veio, né, assim,
As palavras dele sobrevivem até hoje. E inúmeras pessoas ainda utilizam, né, a história de Jesus para catequizar outras pessoas. E ninguém conseguiu encobrir a vida de Jesus, né? E ele foi um cara que morreu na cruz, crucificado por uma galera que vivia ali um status quo de poder. Então, veja, foi o Estado e a igreja da época que crucificaram Jesus. Ele morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Caramba! Quem é que resolveu esquecer o final da história e ficar com Jesus pregado na cruz, sabe? Mostrando, olha, tá vendo? Quis ser diferente, quis dizer que vivia segundo a sua consciência de um tal de pai, que ele dizia que obedecia ali, crucificou, morreu crucificado. Então, a mensagem sob a qual vivemos até hoje é essa. Esquece seu mundo interno, esquece sua voz interior, porque senão você vai morrer crucificado. Porque a nossa mente, ela absorve informação muito mais das imagens e do sentimento que essas imagens carregam do que dos discursos que a gente lê. Por isso que eu digo, bora meditar para abrir esse olhar interno e por isso que eu considero o tarô um instrumento, assim, o instrumento mais poderoso em termos de aceleração do processo de autoconhecimento, porque ele traz para você imagens que vão resgatar de você emoções e sentimentos. Então, na hora que você vai ler o tarô, aquela imagem vai trazer de uma forma muito lúdica, muito fácil, né? Qual é o sentimento, qual é a emoção que está impressa naquele arcano que te compõe, entende? Então, a imagem sob a qual nós fomos educados religiosamente até hoje é essa. Tem nada de ficar ouvindo voz do pai interna, não, porque senão você vai morrer crucificado. E o fato dele ter ressuscitado 3 dias depois e ascendido aos céus foi absolutamente esquecido. E ele veio para isso. Ele veio para isso, para dizer, olha, pode ser um cara, pode ser uma pessoa contra a cultura. Tá tudo certo. Segue a tua consciência, segue o teu pai interno, ou tua mãe interna, ou a tua princesa, enfim, mas é a sua voz interna, entendeu? Porque nego pode te crucificar, que você, meu bem, vai ressuscitar e vai ascender aos céus, né? Então, quer dizer, essa morte na cruz, ela não existe. Essa crucificação, porque você enfrentou o status quo, não existe, porque você vai sobreviver e ascender. E o grande barato, né? O grande barato que Jesus ensinou para a gente é que a gente vai ascender aos céus, fazendo o que a gente veio fazer aqui. Essa é a lição. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Encontre o seu propósito, encontre a voz do... Desculpa, deve estar fazendo um barulho horrível quando eu faço aqui. Encontre a voz interna sua, encontre que pode ser a voz do seu pai ou a voz da sua mãe, enfim, é a voz da interna. Eu digo mãe porque eu não estou me referindo à mãe terrena, não. Eu estou me referindo à Gaia, ao planeta, né? Então, contato com a natureza, contato com a terra, né? E o pai é o céu, é o cosmos, é o abstrato. E o encontrar é isso, é o que eu, né, vim fazer aqui, qual é o meu propósito, qual é o meu dom. Porque se você morrer pelo seu propósito, que foi o que Jesus fez, você ascende, sai da roda do karma, não encarna mais. Você foi, entendeu? Passou, passa a viver em outra dimensão da sua existência, sai dessa escola material densa
percebe? Então, esse é o recado. Esse é o recado desse momento que a gente está vivendo, segundo as condições astrológicas. E vamos aproveitar, vamos meditar, vamos acalmar, vamos entrar em recesso, porque o movimento desses planetas gigantes, eles mexem muito com a gente, tendo em vista tudo isso que está acontecendo agora. Você pode dizer assim, eu vou começar já a fechar a minha live para não ficar muito grande. Você pode dizer assim, que a pandemia é uma expressão material, né? Então, assim, tem nada a ver com o planeta, com nada disso. Então, a pandemia é uma expressão material. Mas o grau de revelações que a gente teve do que acontecia nos bastidores, da política e até mesmo da vida pessoal de muita gente, isso não foi nada de ordem material. Isso é realmente a entrada de muita luz, muita energia que fez com que algumas pessoas, poucas, mas algumas pessoas que estavam por dentro dessa escuridão, dessas trevas, viesse à tona e dissesse, olha, tem coisa aí, vamos olhar. Então, foram pontos de luz, sabe? Foram pessoas, assim, pequenas pessoas que falaram assim, olha só, não é bem assim, né? Então, isso é luz. Por isso que, se nós, cada um de nós, encontrarmos a nossa essência, nossa integridade, nosso caráter e expressarmos isso, nós estaremos provocando um efeito de luz, como nós assistimos, por exemplo, na CPI da Covid, foram 2 irmãos que, com uma denúnciazinha, né, com uma verdade, com um pitaco de verdade, abriram o baú de Pandora e a gente pôde saber de um monte de gente, de um monte de coisas que estavam acontecendo. Isso aqui no Brasil, mas isso tem acontecido no mundo todo, né? Então, se a gente fizer a nossa parte, nós também vamos iluminar, né? E a gente está aqui para isso, para ser canal de luz para o planeta. Buscando a luz lá fora? Não, buscando aqui dentro. Né? Você tem que fazer algo que realmente represente o seu verdadeiro ser. E, né, eu sempre falo, para fechar, a crise no momento é essa, porque a gente não sabe direito, né? Não sabe direito. Você ficou fazendo algumas coisas agora, durante o ano de 2020, 2021, né? Metade do tempo você ficou esperando tudo isso passar para voltar a fazer o que era antes, a outra metade do tempo você se convenceu que nada vai voltar a ser como era antes, então agora é a hora de você se libertar e fazer, seja lá o que for que você queira fazer. E para você se libertar e encontrar, seja lá o que for que você queira fazer, o caminho é o de dentro, do autoconhecimento, certo? Então, eu agora, ao encerrar, peço a você, primeiro quero agradecer imensamente a sua companhia aqui, né, me honrando o meu serviço de estar aqui, e quero dizer a você que eu estou colocando nos stories uma enquete sobre quais são dos 3 temas que eu trabalho aqui no canal que você mais gosta de me ouvir, né? Você mais gosta de saber através de mim. Se é o tarô, se é a meditação ou se são essas leituras das energias. Porque eu também estou me perguntando, né? Eu vim nesse caminho do isolamento, comecei guiando meditação, depois eu senti vontade, as pessoas quiseram saber mais sobre as energias, aí eu fui falando sobre as energias, aí o pessoal resgatou do meu baú tarô, então agora eu estou dando curso de tarô, agora eu quero parar e falar assim, opa, peraí, quem eu sou, o que eu vou fazer nessa história toda? E aí eu queria que você me ajudasse, né? Aonde você acha que eu ajudo melhor? Se é com a guiança da meditação, se é com o tarô, se é com a leitura das energias. E por mais que você seja meu fã, minha fã, e goste de tudo que eu faço, eu vou pedir para você, mas escolhe uma, por favor, né? Que é para eu poder, pelo menos, ter essa escolha que você for fazer como carro-chefe,
né? E aí as outras coisas serão sempre os bônus que vêm atrás, tá? Então me ajuda, responde essa enquete, compartilha essa enquete com as pessoas, tá? Eu estou assim precisando dessa consciência coletiva, né? De saber como é de que maneira eu atendo melhor vocês. Gratidão, 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 gente. Eu amo demais vocês. Vocês são muito legais. Vocês foram assim o que deu significado a todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Eu fiz as contas aí 98 semanas. Eu falei, uau, só consegue manter isso quem está realmente fazendo alguma coisa que vem de dentro. E eu quero ajudar você a encontrar essa coisa que vem de dentro de você. Bom, beijo. Eu também amo vocês. Tchau.